dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos da Escola São Judas Tadeu, que cursam os nonos A, B e C, tá? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, para falar com vocês. Hoje eu vou corrigir as 5 questões, tá bom? Do questionário que vocês receberam com algumas disciplinas. Aí vocês estão em casa aí para responder, então eu vou corrigir e comentar as 5 questões para que vocês possam responder da melhor forma possível a parte de língua portuguesa desse questionário, certo? Pois bem, como vocês notaram, existe um texto, tá? Que deve ter aí na prova de vocês, um texto que fala sobre a recuperação de um apresentador da Rede Globo de televisão, claro, uma afiliada da Rede Globo, que é a TV Clube, no Piauí, e conta a luta dele. Esse texto relata a luta que ele travou contra a Covid-19, tá certo? E aí aqui, na questão 1, a primeira pergunta diz o seguinte: os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. O texto acima pode ser enquadrado em que gênero? Ora, a gente viu aqui, e eu até já comentei isso quando eu corrigi essa questão outras vezes, que às vezes a gente confunde reportagem com notícia. São muito parecidos, mas não são a mesma coisa, sabe? Assim, a notícia é só o fato limpo e seco. Por exemplo, morreu Diego Armando Maradona. Isso é notícia. Agora, a partir do momento que você pega uma matéria com por que ele morreu, aonde ele morreu, quem foi Diego Armando Maradona, o que ele representava. Então, quando você pega um texto com todas essas informações, aí deixa de ser notícia e passa a ser uma reportagem. Digamos que a reportagem é a notícia detalhada, é a notícia esmiuçada. Sempre, claro, com a intenção, não é que todo texto ele é intencional, ele tem sua intenção. Intenção de comover, intenção de alertar, intenção de entreter, às vezes também, tá certo? Todo texto ele tem sua intenção. Então, esse texto aqui, especificamente, que nós trabalhamos, que está no nosso exercício, esse texto é uma reportagem, tá certo? Não esqueça. A questão 2 já é um pouco diferente. E ela fala o seguinte: qual é o fato divulgado pelo texto? E aí também é um assunto que eu já comentei, quando eu respondi essa questão em outros exercícios. Acontece muito isso. Esse texto, por exemplo, às vezes o aluno vai confundir, vai achar que o assunto principal desse texto é a Covid-19. Não, não é. Ele é um assunto que rodeia o texto, é um dos assuntos do texto. Mas o assunto principal desse texto é a recuperação do apresentador. E aí você vai descobrir isso no foco que tem os períodos, os parágrafos, que falam muito mais nesse sentido, de como o apresentador se recuperou da Covid-19. O quanto ele teve um estado grave e o quanto ele se recuperou. Então, o assunto principal do texto não é a Covid-19, tá certo? O assunto principal do texto é a recuperação do apresentador, do âncora, do telejornal Piauí TV, da TV Clube, afiliada da TV Globo, tá certo? O assunto principal do texto é a recuperação do apresentador, e o nome dele, Marcelo Magno, não é? Enfim. A terceira questão diz o seguinte: que outro título você daria para esse texto? Bom, gente, isso é muito pessoal, certo? Vai muito de vocês, vai muito do olhar que cada um tem. E eu sempre digo o seguinte: o título de uma reportagem ou de um texto é muito importante, né? Porque o título é mais ou menos a cara do que está ali, é a primeira informação que você tem sobre o texto. Então eu acho o título importantíssimo. Inclusive nas minhas aulas de pré-ENEM, nas minhas aulas de redação, muitos alunos têm essa dúvida sobre a questão do título. Professor, o título é obrigado, não é obrigado? A gente perde ponto, a gente é eliminado se esquecer o título. Gente, o título, tudo bem, lá no vestibular você não vai ser eliminado por esquecer o título, mas você vai perder alguns pontos.
como também você vai ganhar muitos pontos se você colocar um título, e principalmente se esse título for interessante, se esse título chamar a atenção do leitor, tá? Algumas dicas a gente tem sobre o título, por exemplo, ele deve ser curto, deve ser bem pequeno, um trecho pequeno, geralmente uma frase verbal, não uma oração, apenas uma frase. No texto não é bom ter verbos, tá? Até porque é nome, verbo não é nome, então o título do texto é o nome do texto. E verbo não é nome, verbo é ação, tá certo? Mas enfim, essa resposta eu deixo a critério de vocês, eu quero ver a criatividade de vocês. Qual título vocês dariam a esse trecho, a esse texto, desculpa. A quarta questão diz o seguinte: no trecho, ele foi intubado com o intuito de se recuperar. Gente, com o intuito, ele foi intubado com a intenção de se recuperar, com a finalidade de se recuperar, tá certo? Então, essa expressão com o intuito, a resposta correta aqui na letra 4, o gabarito é a letra B, né? Ela indica uma finalidade, uma intenção, tá bom? Questão 5, observe o trecho que foi escrito na voz passiva do verbo. O apresentador foi internado na quarta-feira, 18. A formativa dessa frase é: o apresentador fora internado, o apresentador tinha sido internado, eles internaram o apresentador, ou o apresentador precisou ser internado. Gente, aqui a voz ativa e a voz passiva, ela merece uma pequena explicação, tá? Claro, como eu disse a vocês, nós não temos aqui a lousa. Então, quando eu digo o apresentador foi internado na quarta-feira, o sujeito dessa oração, o apresentador, certo? Acompanhe comigo, certo, né? Pois bem, esse sujeito aqui, o apresentador, o que foi que ele fez? O apresentador foi internado. O que foi que ele fez? O apresentador foi internado. Gente, ele não fez nada. Fizeram com ele. O internaram. Então esse é o sujeito passivo. O sujeito geralmente faz a ação. O celular está gravando a aula. Então o sujeito, o celular, ele está fazendo alguma coisa. Agora, quando eu digo o apresentador foi internado, ele não fez ação. Fizeram ação com ele. Voz passiva, tá? E aqui está na letra C a voz ativa. Eles internaram o apresentador. Vejam só que a expressão lá em cima, que é sujeito, o apresentador foi internado, aqui virou o objeto direto do verbo internar. Eles internaram o apresentador na quarta-feira, certo? Voz ativa. Muito obrigado. Só mais uma coisa para vocês, tá? Eu quero explicar para vocês sobre as páginas da 26, 27 do livro que eu não corrigi. Eu estou à disposição de vocês, eu sei que vocês têm até segunda-feira para entregar, então eu estou à disposição de vocês durante hoje e amanhã para vocês fazerem ou tirarem alguma dúvida, tá bom? Obrigado e um bom dia. Boa tarde ou boa noite.